Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Porte e te faço companhia neste sábado, 22 de junho. Agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. E eu te lembro que hoje, além de trazer informação, a gente te mostra de que forma ela pode impactar nas nossas vidas. E olha, eu já te adianto que hoje vamos falar sobre como usar o Vale Refeição e fazer o saldo durar até o final do mês. E se você já almoçou ou está pensando na sobremesa, espera só um pouquinho, porque vamos falar também sobre o consumo de açúcar e os docinhos após o almoço. Mas calma, não quero te desanimar não, viu? O assunto é importante e a gente vai contar com a ajuda de especialistas. Então se acomode aí, vamos juntos nesta edição de domingo. Aliás, de sábado, opa! Agora, como eu disse, são 13 horas e 21 minutos já e por aqui na cidade de São Paulo, os termômetros marcam 27 graus. Bem atípico para um segundo dia de inverno, né? Aliás, um inverno que, como já dito, terá temperaturas acima do normal para essa época do ano em praticamente todo o país. Nessa semana, no interior de São Paulo e no Paraná, por exemplo, os termômetros chegaram a marcar entre 30 e 32 graus. Em Mato Grosso do Sul, a temperatura chegou até 36 graus. E tudo isso se deve ao fenômeno muito falado ultimamente chamado veranico. Para a gente saber até quando vamos ter esses dias de calor, conversamos agora com o mestre em ciências, o meteorologista Iremar Soares, para tirarmos as dúvidas que não quer calar, né? Afinal, a gente vai usar cachecol ou não? Vamos tirar aquele edredom pesado do guarda-roupa ou não? Vamos ver. Podemos usar o cachecol, né? Principalmente aqui na região do Vale do Paraíba, situação ali do Campos do Jordão, podemos até ter geadas. Por quê? Uma situação é como estamos falando de média. Outra situação é uma frente fria específica que chegar sobre a região, pode ser que ela chegue muito fria. Então ela vai, em algum momento, 2, 3, até 5 dias, cair muito a temperatura, chegar a temperaturas bem baixas, abaixo de 10 graus. Porém, com o tempo, vai provocar o que a gente estava falando no início do vídeo, de veranico. O quê? A alta pressão, quando que ela domina a região, após a passagem de uma frente, deixa o céu claro. Céu claro quer dizer que durante a noite eu perco muita radiação, ou seja, a temperatura cai muito. Porém, durante o dia, também ganha muita radiação solar e a temperatura vai esquentando. Cada vez que vai passando os dias, as mínimas começam a aumentar e as máximas muito mais. Então essa amplitude térmica começa a crescer e daí as temperaturas começam a se elevar muito durante as nossas tardes. E juntando esse clima muito seco, que estamos, né, esse tempo seco, então muito prejudicial para a nossa saúde. Bom, então sim, podemos em alguns momentos ter cachecol, podemos ter uma situação mais fria, mas na média, de modo geral, ainda teremos uma previsão de um inverno um pouco mais quente do que o padrão, infelizmente, tá bom? E sobre a situação de chuvas no sul do país, ainda vai continuar? Bom, com esse bloqueio que temos aqui no centro do país, com a massa seca, sim, eu posso bloquear mais as frentes frias, que elas não vão conseguir passar, vão ficar restritas mais ao sul do país, e daí eu posso ter chuvas. É claro que tipicamente o inverno, como as chuvas são menores, as frentes frias vão ter menos energia, né? Ou seja, menos umidade, a gente vai ter menos umidade sobre a região, eu vou ter situações de chuva que é preocupante, né? É bom estar alerta à Defesa Civil, vamos sempre estar alerta aí com o pessoal do sul do país, nossos irmãos, né, do sul do país, porém vai ter uma menos ocorrência, ou seja, com menos intensidade do que foi aí os meses aí, principalmente de maio, né, e junho, o desastre que ocorreu com nossos irmãos do sul do país, tá bom? Então, inverno, vamos nos preparar sempre para os telejornais, vamos visualizar a previsão meteorológica, pode cair muito a temperatura em alguns momentos, cuidado muito aí a Defesa Civil com os abrigos, né, para as pessoas que estão em situação de rua, para proteção, para evitar mortes, mas na média vamos ter temperaturas um pouco mais elevadas. Tudo bem? Eu agradeço a todos
e até mais. A gente que agradece. E tá aí, né? Como disse Iremar Soares, é preciso ficarmos atentos e de olho nas temperaturas por causa da nossa saúde, principalmente. Esse foi o professor de meteorologia da Universidade Anhembi Morumbi, Iremar Soares. E olha só, falando em temperatura, como bem lembrado pelo meteorologista, o sul do país sofreu e tem sofrido ainda com as consequências das fortes chuvas. Um relatório do National Bureau of Economic Research, com sede nos Estados Unidos, divulgou nesse mês e revelou que os danos econômicos causados pela mudança climática são 6 vezes piores que o esperado. De acordo com o estudo, para cada 1 grau Celsius de aumento na temperatura da Terra, o produto interno bruto global despenca 12%. Até por isso, visando o mês de férias escolares em julho e de olho também no crescimento do turismo nas áreas serranas de Santa Catarina, o governo do estado fez investimentos imediatos e também autorizou uma concessão importante para atrair ainda mais investimentos e visitantes para essa região. Vamos saber mais com a repórter Michele Veiga. De olho nas férias do meio do ano e na estação mais gelada do calendário, Santa Catarina lançou o seu maior pacote de investimentos na região serrana da história, envolvendo setores de energia elétrica, saneamento básico e abastecimento de água e, é claro, o turismo. Segundo os dados da 12ª Pesquisa de Inverno da Serra Catarinense, da FEComércio, houve uma melhora no faturamento das empresas catarinenses em julho e agosto de 2023. O estudo também mostrou que a hotelaria, a área na qual a procura está acima do desejado desde 2017, é a área com maior investimento dos visitantes. Em sua maioria, os turistas são brasileiros e catarinenses. Entre 2022 e 2023, eles representaram um aumento de cerca de 10% do público da região serrana. O aumento de 2,3% no faturamento das empresas em 2023, em comparação com 2022, também chamou atenção. Ainda houve no inverno de 2023 um crescimento de 8,7% em relação aos outros meses de 2022, que não sejam julho e agosto. Com a evolução da economia, houve um aumento de 5% na contratação de pessoas para o inverno. Além de investimentos imediatos, a Serra Catarinense em breve irá ganhar um complexo para administrar suas belezas depois de algumas tentativas e falta de concorrência pelo projeto. O governo do estado autorizou a concessão do Mirante da Serra do Rio do Rastro, um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Santa Catarina. A iniciativa visa melhorar a infraestrutura e os serviços oferecidos aos visitantes, promovendo maior conforto e segurança e, claro, trazendo ainda mais fomentos para toda a região de Bela e Santa Catarina. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você tem vale-refeição? Sabe que a ideia desse benefício é garantir que o colaborador possa se alimentar com qualidade ao longo da jornada de trabalho, né? Pois então, agora você sabe quanto tempo dura o saldo? Dura um mês inteiro? E quando o saldo acaba, antes do fim do mês, o que você costuma fazer? Bom, a nossa repórter Bruna Arantes foi às ruas para descobrir como que o brasileiro faz para controlar os gastos com o VR. Vamos ver. O vale-refeição ele é para 30 dias, mas nunca dura os 30 dias. Dura em torno de 10 a 15 dias, isso a gente também se programando, porque geralmente o valor é baixo. O esposo ele leva a marmita para o serviço por conta da dificuldade, né? Porque o valor é pouco, aí a gente acaba fazendo render dessa forma. A gente compra mais mistura, porque alguns estabelecimentos recebem, né? Aceita o benefício. Você faz o controle de quanto deve usar por dia do teu VR? Olha, na verdade, não, porque quando eu vejo já acaba e às vezes acaba nem dando para mim comer, sei lá, no final de semana, então depende muito. Quando eu quero sair, sei lá, eu tenho uma data marcada para o final do mês, então já vou economizando para depois eu sair, divertir, porque senão não sobra nada, porque olha, o meu VR assim, ó, passa rápido. A situação não está fácil para os brasileiros. Um estudo recente de uma empresa global de benefícios revelou que o vale-refeição, que deveria durar 30 dias, acaba durando em
em média 11 dias. O valor médio por transação ficou em torno de R$ 51. Não tá fácil para ninguém não, né? E com a alta dos preços dos alimentos, o Vale Refeição acaba bem antes do mês. E muita gente acaba recorrendo ao cartão de crédito. Mas e aí, como que a gente deve fazer para não precisar comprometer a renda mensal? Será que é possível controlar os gastos com o VR e fazer o saldo render o mês todo? E quem perdeu o controle com o cartão de crédito e acabou se endividando, como resolver a situação? Vamos descobrir então agora, ao vivo, com o economista João Fuad, especialista em finanças e investimentos. Boa tarde, João. Seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, Tabata, espectadores. João, a primeira pergunta que todo mundo quer saber. É possível controlar o saldo do Vale Refeição para que ele dure um pouco mais ou durar o mês todo? Tabata, é super possível. Inclusive, eu acredito que muitos brasileiros usam essas estratégias de controle para passar no final de semana, que nem a gente viu na entrevista. Isso pode? Pode, porque vamos falar aqui da realidade. Mas uma grande estratégia é realmente fazer a comida em casa. Lembrando que o Vale Refeição é um benefício. Então, todo o planejamento ele pode ser colocado ali no orçamento. E tem o plus também, o a mais, de você saber exatamente o que você está comendo, porque é nada melhor que uma comida caseira, não é mesmo, Tabata? Mais nutritivo também, né, João? Agora a gente tem o Vale Refeição, que é para você se alimentar ali durante a jornada do trabalho, e tem o Vale Alimentação também, que a pessoa pode fazer as compras no mercado para preparar a refeição em casa. Agora, com relação ao Vale Refeição, eu queria saber o seguinte: muita gente acaba usando esse benefício nos finais de semana para sair com a família, para um café, enfim, acaba fugindo do propósito dele, né? Isso pode, João? Qual é o problema desse tipo de atitude? Assim, na realidade, você tem essa liberdade de poder fazer isso junto com o seu benefício. A grande questão é: controla o seu rendimento ali, a parte de quanto você ganha, quanto que você está gastando, porque concorda com o almoço com a família vai ser uma quantidade maior. Tanto que, de novo, deu 51. 51 não é um almoço, entre aspas, comum de segunda a sexta-feira, onde os preços médios aqui em São Paulo, lá em São Paulo, ficam entre 25 e 35. Então, já é uma estratégia que muitas pessoas fazem. Pode ser feito. É tudo um cálculo. Então, se você vai extrapolar no final de semana, digamos assim, entre aspas, você pode levar a marmita na segunda, na terça e na quarta. Agora, com relação ao cartão de crédito, muitas pessoas disseram, para a nossa repórter Bruna Arantes, a gente sabe bem que muitos acabam passando as refeições no crédito depois que o saldo do VR acaba. E aí, João, pode ou não pode fazer isso? Quais são os riscos para as finanças pessoais? O que não pode ficar sem comer. Então, assim, o ideal realmente é que haja o planejamento prévio disso. De novo, o que vale mais a pena? Fazer uma alimentação em casa, trazer a comida de casa para o trabalho ou comer fora? Normalmente essa conta, no final do mês, ela vai fechar melhor se você conseguir trazer essa comida. Então, estratégias boas para isso pegar no domingo, pegar 3, 4 horas ali para também, porque nosso dia a dia é corrido, né, tá? Então, hoje o tempo é um recurso escasso para todo mundo. Então, de preparar a comida para 3, 4 dias, deixar isso na geladeira, já organizar isso durante a semana. E é o seguinte, se pode, tudo pode, nem tudo convém. Em fazendo o planejamento certinho, isso dá. Agora, não adianta ficar bravo com o patrão, com o chefe, em relação ao benefício que não dura até o final do mês. Se for culpar alguém, vamos culpar, porque os alimentos vão ficando mais caros, isso é normal, o governo está imprimindo um monte de dinheiro, e o benefício não acompanha essa conta. Então, infelizmente, cada vez mais essa diferença vai se fazer maior. Então, melhor já se preparar para o que vem por aí, tá? Agora tem que colocar na ponta do lápis mesmo, né? Fazer um planejamento com antecedência, como você disse, né? Agora, entrando nesse assunto, João, do cartão de crédito, pesquisas revelam
crédito é a principal dívida das pessoas que estão inadimplentes no Brasil. E um dos motivos é o descontrole com os gastos, e muitos deles com comida mesmo, né? João, foram anunciadas mudanças no cartão de crédito, né, a partir do dia 1º de julho. E a portabilidade da dívida para outro banco vai trazer maior controle ao consumidor? Qual a sua avaliação sobre isso? Esse é um dado muito triste, assim, essa parte de descontrole do cartão de crédito com o cidadão brasileiro. E, de fato, quando você está com fome, o sistema límbico ele é até prejudicado e você costuma fazer maus negócios, né? Costuma gastar bastante. Isso tem que ser controlado. O cartão de crédito pode ser um grande aliado. Afinal, se você paga, normalmente você tem de 7 dias a 40 para poder pagar aquele valor. Mas se você não tem um planejamento, ele pode ser os maiores inimigos do brasileiro. Por quê? Só no Brasil é um dos maiores juros, se não o maior juros, que a gente tem em relação ao mundo. Então, o que eu posso deixar para dica para quem está aqui assistindo a gente é: use o cartão de crédito ao seu favor, ou ou os bancos vão te usar a favor deles. Agora, na hora de fazer a portabilidade da dívida para outra instituição financeira, o que o consumidor deve ou não fazer para negociar a melhor condição para sair dessa dívida? Ótima questão, Tabata. Agora, com essas mudanças que vão ocorrer no cartão de crédito, essa transparência ela deve ficar mais clara para o consumidor final. Então, quais são as coisas que vão alterar? Dentro do aplicativo, aqueles créditos rotativos, por exemplo, academia. Quando você faz uma assinatura na academia, que vai custar lá seus R$150 por mês, que você está todo no seu planejamento, você tem que tomar muito cuidado com isso. E do nada, no dia 20 cai 150, e você fala: puta, aquela academia que eu deveria estar aí em casa, mas não estava planejado, porque quando você vai ver na fatura, não tem tão claro essas questões futuras. Então, o que vai mudar agora e vai trazer mais essa clareza? Um dos pontos nessa transferência de dívida, ou seja, um banco pode comprar a dívida do outro, você pode fazer essa portabilidade, é analisar as taxas de juros, colocar isso no papel. É claro que a gente não pode falar que a maioria vai colocar numa planilha de Excel, porque realmente é uma dedicação que eu não tenho tanta esperança que todo mundo adira, embora realmente seria necessário. Porém, faça uma conta. A semana, putz, vai dar para ir nesse restaurante com o meu VR? Vamos usar o cartão de crédito? Converse com o cônjuge, faz aquela questão de psicologia positiva. Você prefere isso aqui ou isso aqui? Mas se mantenha dentro dos gastos que você pode, dentro daquela parcela limite. Agora, na hora de fazer a negociação, é importante não fechar logo com o primeiro banco, né? Nunca, tá. A gente tem que lembrar que o objetivo do banco é ganhar dinheiro, ponto final. Assim, o gerente do banco ele não costuma ser seu amigo na hora de te oferecer os melhores produtos. Até porque ele não te oferece o melhor, normalmente. Ele te oferece o que melhor beneficia ele. Então a gente não pode ser ingênuo a ponto de fechar na primeira proposta. É importante a gente analisar 3, 4 propostas. Uma dica que eu dou para quem está nos ouvindo aqui, Tabata, todo mundo tem aquele amigo que entende um pouquinho mais de finanças. Sempre pede uma opinião para ele. Vira e fala assim: estou pensando nisso, o que você acha? Sempre tem aquele amigo que é curioso, formado que a gente, não é mesmo? João Fuad, especialista em finanças e investimentos, foi uma honra te receber aqui. As dicas realmente são valiosas e muito práticas. João, muito obrigada, viu? Obrigado, Tabata. Um ótimo sábado, excelente domingo. Espero que a gente use cachecol sim. Todo mundo costuma ficar ainda mais elegante no inverno, não é mesmo? Muito obrigada, um ótimo final de semana. Agora a gente muda de assunto porque eu quero saber o seguinte: você é do time que gosta de um docinho depois do almoço ou já está de olho na sobremesa antes das refeições? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas duas perguntas que eu te fiz, saiba que você não está sozinho não, viu? Esse é um hábito muito comum no Brasil e, segundo a pesquisa de orçamentos familiares, os brasileiros consomem 50% a mais de açúcar do que a Organização Mundial da Saúde recomenda, que é de no máximo 12 colheres de chá por dia. O nosso repórter Ismael Nascimento foi às ruas para saber como o açúcar está presente no dia a dia das pessoas.
Olá, Tabata. Estou aqui no centro da capital paulista. Eu vim perguntar para o povo saber se eles consomem ou não o açúcar diariamente. Alguns têm tomado muito cuidado em relação a esse tema. Eu, por exemplo, adoro açúcar no café com leite, no bolo, ainda é meio fraco. Mas vamos saber a opinião do povo. Eu gosto muito de consumir açúcar. Após o almoço, eu tenho o hábito de comer doce. Vários tipos de doce, doce de goiaba, qualquer tipo de doce, né? Sempre fui fanático por açúcar. Às vezes eu também gosto de comer também doce de banana cristalizado. Então isso me chama muita atenção, né? Se não tiver o doce em si, nem que for uma bala, mas eu acho muito bom. Eu sou muito viciado em açúcar, né? Eu tinha um costume, um hábito muito feio. Toda vez que meu marido fazia café de manhã, eu colocava açúcar, acrescentava mais. Mas eu tive que parar. Mas sempre pós-almoço a gente tem que comer um docinho. Paçoca, gibi, esses docinhos ruins, sabe? Açúcar é vida, então? Açúcar é vida. Gente, açúcar é vida. Doce é muito bom. Porque a vida já é amarga, né? Aí você coloca um doce, fica melhor. O que precisa colocar açúcar, eu coloco sempre. Açúcar no café, no bolo, no suco, numa salada de fruta, eu coloco pouquinho, mas eu coloco açúcar. E em relação à saúde, até hoje, te deu algum problema? Não, a minha saúde é boa, meu filho. Tá vendo que eu sou magrinha? Gabriel, você gosta de açúcar? Gosto bastante. E com que você gosta de misturar o açúcar, de consumir? Cara, basicamente tudo. Basicamente tudo. No café, no suco, basicamente tudo, assim, não pode faltar açúcar. De verdade, não pode. Até hoje nunca te prejudicou? Graças a Deus, não. Pelo menos até onde eu sei, nunca fui prejudicado por isso. E qual doce que você mais gosta de consumir? Doce de leite. Muito interessante ouvir o povo falar sobre esse tema tão importante. Uma curiosidade que quero compartilhar com você. O povo indiano é o povo que mais consome açúcar no mundo. E o brasileiro está em 4º lugar. E você, Tabata, gosta de consumir açúcar diariamente? Olha, eu vou ter que confessar, viu, que ontem eu ia comer só um tablete de chocolate, acabei comendo 4 aqui, então eu sou do time açúcar sim, viu, gente? Pra gente conversar sobre esse assunto, pra gente entender quais são os perigos de consumir açúcar em excesso, vamos falar com a nutricionista Clariana Colasso. Clariana, uma boa tarde para você e seja muito bem-vinda. Boa tarde, Tabata, boa tarde a todos os nossos espectadores, é um prazer imenso estar com vocês. Clariana, a primeira pergunta que eu quero te fazer é como que a gente pode identificar o que é vício do que é vontade de comer um docinho? Tabata, essa palavra vício é muito forte quando a gente fala em comida, né? Infelizmente, às vezes a gente acaba tendo o alimento mal interpretado. Então, vamos lá. É por usos e costumes. Tem pessoas que usam um hábito que não é tão saudável, mais do que se deveria no seu dia a dia. E aí, quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. Não necessariamente isso se torna um vício, e sim um exagero alimentar. Agora, quando isso parte para um descontrole, ou quando eu tenho as minhas emoções não estão bem estabelecidas em relação à comida, aí eu tenho que consultar profissionais, porque pode se tornar até uma compulsão alimentar. Então, vício não existe. O que existe são certos exageros, que às vezes a gente come, né? Como você falou ontem, comi 4 chocolatinhos, tudo bem. Hoje você vai lá e você não come. Ou você pratica uma atividade física extra, ou você recupera na próxima refeição. Nosso corpo é inteligente, ele consegue fazer essa regulação. Agora, dá para substituir o docinho por algum outro alimento mais saudável que não deixa de ser doce também? Com certeza, as frutas, né? Eu acabei de escutar que vocês fizeram esse estudo aí em relação à quantidade de açúcares. A gente consome muito pouco vegetal aqui no Brasil. Então, a média pela Organização Mundial de Saúde é consumir pelo menos 400 gramas de vegetais ao dia. Enquanto esse Brasil imenso, supercultural, diverso, com toda essa agricultura que a gente tem para nos ofertar muitos nutrientes, a gente só consome 150 gramas de vegetais ao dia, ou seja, a gente precisa aumentar. E uma das formas é aumentar com frutas. Então, eu posso, após as refeições, me saborear de frutas, preferencialmente respeitando até a safra, que eu vou ter maior poder dulçor na fruta, ou seja, eu respeito o meio e ainda tenho um docinho extra aí na minha refeição. Agora, a fruta pura, Clariana, ou dá para colocar aquele leite condensado em cima?
O ideal é que não se coloque, né, Tabata? Mas o que a gente faz? A gente precisa reeducar esse corpo, né? Uma querida falou na entrevista que consome saladas de frutas com açúcar. Se eu colocar as frutas de boa qualidade, que já forem docinhas por natureza, se eu fizer o equilíbrio entre os cítricos e os mais açucarados dentro das frutas, por exemplo, a banana é super docinha. Se eu colocar frutas mais docinhas na minha salada, eu acabo evitando de colocar açúcar, mel, leite condensado, entre outras coisas. Mas ainda assim, é melhor comer fruta com esses subterfúgios do que não comer a fruta. Agora, o que acontece com o nosso corpo, Clariana, se a gente diminui ou até para de consumir açúcar? Vamos interpretar o que é esse açúcar, né? As pessoas confundem o açúcar de adição, que é esse que a gente coloca no alimento, ou os açúcares que já fazem parte da alimentação, como pães, pizzas, massas, o próprio arroz. Tem uma quantidade significativa de carboidrato. Então, se eu tenho essa redução do açúcar de adição, que é a sacarose que a gente coloca nos cafezinhos, nos sucos, nas bebidas, geralmente, eu só vou ter benefício, só vou ter ganhos. Isso vai fazer bem para o meu corpo. Agora, se eu corto todos os tipos de açúcares da dieta que nos fornecem energia, aí sim, a longo prazo, isso não é bem-vindo. Então, a gente tem que saber regular o que é o açúcar que já está ali dentro dos alimentos de forma intrínseca, que eu não consigo retirar, porque ele faz parte do alimento, daquilo que eu adiciono. Então, esse açúcar de adição, principalmente nos cafezinhos, nos sucos, nos chás, esse sim a gente precisa, se possível, zerar na nossa alimentação. Agora, o consumo de açúcar, ele não reflete só no peso, né? Ele também tem estudos que mostram a pele antes de consumir açúcar, né? Como que era uma pessoa antes de consumir açúcar em excesso e depois como a pele vai mudando, né? Não só a pele, né, mas como a fadiga muscular, a energia, às vezes a pessoa está muito prostrada, muito cansada, ela se sente muito deprimida e a gente vai ver a alimentação no todo, ela não é saudável. Então, assim, quando eu coloco açúcar, eu retiro outros nutrientes que vão ser vitais para o meu dia a dia. Então, o açúcar por si só pode trazer o ganho de peso, pode trazer doenças crônicas como a diabetes. E muito se engana que a diabetes está relacionada somente à obesidade. Tem pessoas que têm diabetes e não são obesas e precisam se cuidar, precisam evitar esse açúcar de adição e ter uma dieta mais saudável, mais balanceada. Tem horário certo para consumir os doces, Clariana? À noite, por exemplo, eu comi ontem chocolate, né? E aí eu percebo que se eu como chocolate à noite, a minha rotina de sono já não é tão boa, já não descanso bem. Isso é verdade mesmo ou é só uma impressão? Não, ele é verdade, principalmente por conta da energia que tem esse chocolate, mas não da cafeína. Muitos chocolates têm cafeína aí na composição, então ele realmente vai dar uma acelerada no seu metabolismo. Então, o que a gente recomenda sempre? Após a refeição. Existe uma questão que é hormonal no nosso corpo. Quando a gente come chocolatinho, ele faz bem ao nosso corpo, ao nosso coração, ao nosso cérebro. Então, ele manda várias mensagens para o nosso corpo, dizendo que aquilo é muito gostoso e aquilo é fonte de prazer. Então, se eu como aquilo de forma isolada, por exemplo, eu acordo como um pedaço de chocolate, ou no meio da tarde eu estou morrendo de fome e vou lá como um pedacinho de chocolate, eu vou, consequentemente, ter mais vontade de comer chocolate. Então, o corpo não traz a saciedade devida. Então, após as refeições, principalmente após o almoço, se eu como uma quantidade pequena de chocolate, eu tendo a me saciar muito mais. Então, é bom evitar de forma isolada e vale sempre lembrar que a gente precisa entender a nossa emoção. Eu estou comendo aquilo por prazer, por bem-estar, eu estou numa festa comendo um brigadeiro, eu estou com a minha família reunida, a gente vai compartilhar uma barrinha de chocolate, ou eu estou comendo por ansiedade, por cansaço, porque eu mereço, porque eu peguei muito trânsito, porque eu estou chateada, porque eu estou emocionalmente abalada. Então, se a gente fizer essa separação, a gente pode e deve comer. Agora, o que a gente não pode comer é muito, tá? Então, assim, chocolates meio amargos hoje são
são muito mais saudáveis, porque o cacau é extremamente antioxidante, faz bem para o nosso corpo. E a gente vai vendo a graduação de acordo com a quantidade de açúcar reduzido. Então, chocolate é 65%, é 70%, 90%. O que significa isso? Se eu tenho maior quantidade de cacau, eu tenho maior redução de açúcares também. Então, é um chocolate mais saudável. Clariana Colasso, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Foi uma honra te receber. Eu que agradeço, foi um prazer enorme e eu falo para vocês, comam um chocolate, mas com sabedoria e moderação. Se vocês me perguntarem qual é a quantidade de chocolate que a gente pode comer por dia, é em torno de 25 a 30 gramas, que dá 4 quadradinhos de chocolate. Mas com prazer, sabendo o que está comendo e com muito equilíbrio e bem-estar. E bom chocolate. É bom e faz bem, né, Tabata? Com certeza, muito obrigada. Agora a gente muda de assunto porque hoje é dia de reunião Mulheres que Vencem. Mais cedo, às 11 horas, a pastora Thaís Benevente já conduziu a primeira reunião e olha, foi um sucesso, viu? A igreja sede aqui na Avenida São João, número 791, estava lotada, gente. Mulheres foram transformadas e é para lá agora, ao vivo, que nós vamos viver um pouquinho das histórias de Vitória com a Maria Clara Leite. Boa tarde, Clara. Conta pra gente como que tem sido esse dia tão incrível, viu? Olá, Tabata. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Olha só, esse primeiro encontro do Ministério Mulheres que Vencem, neste sábado, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, foi realmente muito impactante, viu? Teve muito louvor e adoração a Deus e, claro, a palavra poderosa. Você pode acompanhar comigo aí nessas imagens recuperadas desse primeiro culto, que ele foi aberto com uma palavra de fé do missionário R.R. Soares. Na sequência, o pastor Jaime de Amorim Campos também trouxe uma palavra a essas centenas de mulheres que estiveram aqui. Realmente, a sede aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus ficou lotada de mulheres, tanto na parte de baixo quanto no mezanino. Aqui do lado de fora, muitas cadeiras também foram colocadas, justamente porque a igreja ficou pequena para a quantidade de mulheres que vieram até aqui hoje. Desta vez, o evento teve como tema um novo espírito, o renovo do espírito que vem do nascimento de um novo coração. A pastora Thaís Benevente, que é diretora estadual do MQV aqui em São Paulo, reforçou a importância de substituir o coração de pedra pelo coração de carne. Essa foi a palavra passada por ela aqui no altar. E aí, muita gente teve o coração quebrantado, foram muitos os testemunhos de vidas transformadas por completo. Uma dessas pessoas que tem esse testemunho de transformação é a Maria Alva Leal, que é copeira, ela está aqui do meu lado. Ela participou desse encontro desde o princípio e ela conta pra gente como é que ela tá saindo. Muito feliz, gratificante mesmo você vir buscar o Senhor e você ouvir uma palavra abençoada como essa, né? Às vezes a gente tá com o coração duro, realmente um coração de pedra, né? Aí você tira esse coração, lança fora e deixa um novo coração, para que você tenha um novo renovo, para que você tenha uma mudança de vida. Então venham sim. Venham porque é maravilhoso, estou saindo feliz, estou saindo com a minha bênção, estou saindo dando glória a Deus. Muito obrigada. Tá ótimo. Obrigada, viu, Maria Alva? Tudo de bom para você. E eu te agradeço demais, Maria Clara Leite. Também parabenizo como uma mulher que vence, porque agora ela está na apresentação do nosso programa todos os dias, gente, às 14h05. E eu agradeço demais e parabenizo essa mulher que vence. Um bom final de semana para você e agradeço muito a sua companhia neste sábado. E não se esqueça, é hora do renovo.